Olá, meus amores, boa tarde. Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de geografia. Então vamos abrir o livrinho aí, ó, na página 373. Vamos todo mundo abrindo o livrinho na página 373. E na página 373 nós vamos encontrar aí, ó, Brasil, nosso país. Nós sabemos que nós moramos no Brasil, que está localizado na América do Sul. Logo aí, você vai encontrar o mapa mundi, ou seja, o planisfério, no seu livrinho e aqui no quadro de tia Érica, tá certo? É como se fosse o nosso planeta de forma aberta. Aqui pelo planisfério, nós podemos enxergar todos os continentes de uma única vez, né? Basta a gente olhar e a gente consegue enxergar todos esses continentes. Diferente do globo terrestre, né? O globo terrestre é mais parecido com a formação, o formato do nosso planeta. Aquela esfera que a gente já sabe. Então, veja só, nós vamos conhecer um pouquinho o nosso país, o nosso Brasil, né? Vamos lá começar. O Brasil tem uma extensa área territorial, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE. Essa área corresponde a 8.514.876 quilômetros quadrados, que equivalem a 1,7% das terras emersas. O que são as terras emersas? Vamos lá no vocabulário, aí do lado. Terra que não está coberta pelas águas de rios, lagos e oceanos, ou seja, que está em cima das águas. Isso é, todos esses continentes aqui, ó. Onde está pintado, a parte pintada do mapa, são as terras emersas, não é? As terras onde nós podemos pisar, plantar, construir, não é? São elas que nós falamos terras emersas. Continuando. Por causa disso, costuma-se dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais, ou seja, é tão extenso que ocupa quase um continente inteiro. Nós fazemos parte aqui, ó, da América do Sul. E o nosso continente é o americano, né? E essa parte aqui, a maior parte, até aqui mais ou menos, essa partezinha aqui, ó, onde está a América do Sul, é justamente o nosso país. O nosso país aqui, ó, que está banhado pelo Oceano Atlântico. Essa aqui é a linha do Equador, não é? Que divide o nosso território, o nosso planeta. E nós vamos vê-la mais adiante. Então, também, segundo o IBGE, em relação aos outros países, o Brasil ocupa o 5º lugar do mundo em extensão, ou seja, em quantidade de terras, em tamanho. Ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Ele fica atrás apenas da Rússia, que a Rússia tem 17.098.240 quilômetros quadrados, que ocupa o 1º lugar. O Canadá, que ocupa o 2º lugar, com uma extensão de 9.984.670 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, que ocupa a 3ª posição, não é? Com 9.632.030 quilômetros quadrados. E China, a 4ª posição, que é 9.598.089 quilômetros quadrados. Sendo que a área total dos Estados Unidos estão incluindo o Alasca, localizado mais ao norte, junto ao Canadá, e as ilhas do Havaí. Então, ó, por aqui está essa extensão dos Estados Unidos, é justamente incluindo aqui e incluindo as ilhas também, tá certo? Então, veja a localização desses países no mapa a seguir. Logo aí no livrinho de vocês, nós temos esse planisfério aqui, né? Mais detalhado. Aqui, ó, nós temos o nosso Brasil,
Vejam, observem como ele é grande. Aqui é os Estados Unidos, né? Nós temos a Rússia e nós temos a China. Nós só perdemos para esses países aqui, tá certo? Em extensão, ok? Vamos lá. É possível localizar o Brasil em uma representação da Terra por meio de diversas referências. Por exemplo, pode-se dizer que nosso país está localizado no hemisfério ocidental. Nós sabemos que o nosso planeta tem 2 hemisférios, ocidental e oriental, e que é dividido pela linha de Greenwich, que é essa principal aqui, ó. Esse principal meridiano aqui, ó, Greenwich, não é isso? Então, este lado é o ocidental e o outro lado é o oriental. Então, o nosso país, ele está localizado no hemisfério ocidental, não é? Esse hemisfério aqui, ó, desse lado. Por quê? Ele está ao oeste do meridiano de Greenwich. A gente pode observar aqui, ó, pelos pontos cardeais, que ele está ao oeste. O nosso país fica a oeste do meridiano. O meridiano está aqui no meio e ele fica a oeste. Ok? Então, na outra folha, página 374. Vamos lá. Outra referência é o fato de que o Brasil é o maior país da América do Sul, ocupando 47% de sua área total. Então, o nosso país é o maior país da América do Sul, que vocês podem observar aí melhor na página 373, onde está lá, ó, todos os países que formam a América do Sul, que a gente vai ver na próxima aulinha, e o nosso Brasil, ele é o maior. Ainda é possível indicar que cerca de 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul e cerca de 7% dele está no hemisfério norte. Sabemos também que o nosso país, que o nosso planeta, ele é cortado pela linha imaginária, que é o principal meridiano, né? A linha do Equador, que ela corta o nosso país ao meio e divide ele em 2 hemisférios, norte, ó, hemisfério norte em cima e o hemisfério sul abaixo. Ou seja, 97% do nosso país está localizado no hemisfério sul, né? 93% do nosso país está localizado no hemisfério sul. E apenas 7% aqui, ó, o que sobra é do hemisfério norte, ok? O restante todinho no hemisfério sul. E nós moramos por aqui, ó, pernambucanos, moramos muito próximo da linha do Equador, né? Que fica logo aí abaixo, certo? Então, vamos lá. Essa localização é estabelecida pela linha imaginária do Equador, o principal paralelo terrestre. Ele atravessa o território do Brasil, cortando os estados do Amazonas, Pará, Amapá e do Roraima. Então, ó, quando ela passa aqui, ela atravessa todos esses estados brasileiros. A linha do Equador, né? Vamos lá. Tia Érica estava falando sobre a linha do Equador, que é o principal paralelo terrestre. E essa linha, como vocês já sabem, ela é completamente imaginária. Não é isso? Além da linha do Equador, o Brasil também está cortado por outro paralelo importante, como tia Érica já falou, né? Um dos paralelos também importantes é o Trópico de Capricórnio, que atravessa os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e de São Paulo. Ou seja, o Trópico de Capricórnio, olha só aqui, ó, Trópico de Capricórnio, esse outro paralelo que corta aqui, ó, o nosso país. Tá certo? Então, esse fato configura outra característica quanto à localização do Brasil. A maior parte do seu território está situada na zona tropical, cerca de 92%. O restante, por volta de 8%, localiza-se na zona temperada. Essas características de localização do território brasileiro
resulta em uma grande variedade de climas, de vegetação, formas de relevo e diferentes fusos horários. Tudo isso nós vamos ver nas aulas seguintes, ok? Vamos lá. Pontos extremos do Brasil. Considerando os pontos cardeais, olhando aqui, né? E considerando os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que está bem aí, né? A Rosa dos Ventos juntinho aí desse mapa, logo aí, onde tem pontos extremos, né? Considerando, ao norte nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, estado de Roraima. Ao sul, Arroio de Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Ao leste, Ponta do Seixas, no estado da Paraíba. E a oeste, nascente do rio Moa, na Serra de Contamana, no estado do Acre. A distância entre os pontos extremos, de norte a sul, é de cerca de 4.394 quilômetros, enquanto a distância entre os extremos, de leste a oeste, é cerca de 4.319 quilômetros. Observe cada um desses pontos. Então, de norte a sul, aí do Brasil, veja só, fica mais fácil de vocês verem e observarem no livrinho de vocês. Tem esses pontos aqui, ó, que está essa linha em vermelho. São justamente esses pontos de distância que estão medindo aí. Norte e sul, 4.394 quilômetros, de um canto ao outro. Leste, oeste, cerca de 4.319 quilômetros, tá certo? Então, todas as nossas dúvidas serão tiradas e acrescentadas na próxima aulinha, tá bom? Agora, na página 375, você tem aí uma atividade bem pequenininha, bem fácil e bem rápida de fazer. Você vai marcar um X. Qual é a posição que o Brasil ocupa no mundo? É a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Tia Érica já falou para vocês, não é isso? E quais países são mais extensos que o Brasil? Ou seja, quais países são maiores que o Brasil? Então, vai ali no livrinho, que o livrinho tem, onde tia Érica acabou de ler com vocês. Terceiro, imagine que você encontrou um turista que lhe pediu informações sobre características da localização do Brasil. O que você diria a ele? Isso é uma resposta pessoal. O que é que você diria? Como é as características do nosso Brasil? O Brasil, ele está localizado, a maior parte dele aonde? Hein? Quais são os meridianos que cortam ele? Como é medido? Tia Érica falou para vocês e aí no livrinho tem. Então, são essas características que vocês devem passar para o turista. Qual é o trópico que corta, hein, o nosso país? Pesquise aí que no livrinho tem tudo isso. O quarto, escreva C para as frases corretas e E para as frases erradas. Depois corrija e reescreva as frases erradas, que estavam erradas, no caderno. Ou seja, aquela que for correta, você vai botar C. Não precisa escrever lá no caderno. Na matéria de geografia. E as frases que estavam erradas, vocês precisam reescrever no caderno, colocando-as corretamente. Ok? Certinho? Combinadinho? Coloca lá, ó, Escola Balão Mágico, a data de hoje, e faz aí essa tarefinha, que é o quarto quesito, lá em seu caderno. E o quinto, observar novamente o mapa da página anterior, ou seja, da página 374. Qual dos pontos extremos do território brasileiro está mais próximo onde você vive? Qual é os pontos que está mais próximo onde a gente vive? Observando aqui este mapa. Então, a resposta é pessoal, você vai dizer aí. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até segunda-feira. Turma da manhã começa com a turminha A, tá bom? Então, um grande beijo, fica com Deus e até a próxima semana.